Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar envolvendo diversas nações do mundo, ocorrida entre os anos de 1939 a 1945. De um lado, a Alemanha, a Itália e o Japão, denominado de Eixo, e de outro, inúmeros países conhecidos como aliados, a exemplo da França, Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética. Foi um conflito extremamente violento na história da humanidade, morrendo mais de 70 milhões de pessoas. Estima-se que morreram cerca de 20 milhões de soldados e mais de 40 milhões de civis em decorrência de doenças, fome, massacres, bombardeios e genocídios deliberados. O objetivo dessa entrevista, de uma série de 3, não é o de apresentar e explicar o que foi a Segunda Guerra Mundial, mas sim conhecer o ponto de vista de um soldado que foi para a guerra. Desde a sua convocação até o seu retorno, o que nos interessa saber é como esse soldado percebia o cotidiano da guerra. Entrevistamos o senhor Altair Pinto Alaluna, que tem tanto um acervo fotográfico quanto documentos valiosíssimos sobre esse conflito mundial. Seu Altair, quando o Brasil passou a participar da Segunda Guerra Mundial, o senhor era militar de carreira, né? Onde é que o senhor estava naquele momento? Quando o Brasil... Eu estava no Exército, né? Não, mas assim, em qual batalhão, em que cidade? Companhia Escola de Engenharia. Aonde? Na Vila Militar. No Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Certo. O senhor estava com quantos anos? Eu estava com 21 anos, o ano seguinte eu ia completar 22. Quando eu já completei 22, o Brasil já tinha declarado guerra, não sabe? Qual é a data de nascimento do senhor? 22 de setembro de 1920. 1920, né? Como é que foi? O senhor é um militar de carreira. Como é que foi para o senhor e para os seus colegas de uma maneira geral o recebimento dessa notícia de que o Brasil iria lutar na Segunda Guerra Mundial? O seguinte, foi mais ou menos em agosto, ou princípio, ou julho, fim de julho, eu não tenho certeza bem. Tinha um navio militar para fazer instrução. Iam 500 e poucos militares. Então, no domingo, fui eu mais uns colegas no Cais do Porto, vai olhar o navio, despedido pessoal. Vamos assim, muito bem. 3 dias depois, ele foi a pique, o submarino alemão. De 500, só sobraram 12 pessoas, morreu todo mundo, que ninguém estava para a guerra não, minha filha. Me conta, o senhor sabe o nome desse navio? Aí sim, o povo foi para a rua, mas não foi com cara mascarada não, foi normal conforme nós estamos aqui. Pediu ao governo uma providência com relação a isso, tá entendendo? Aí o Getúlio Vargas, que era o presidente, declarou guerra contra os alemães. No caso nosso, que estava servindo, foi suspensa as marchas e o Brasil mobilizou 5 contingentes de 5 mil cada um. Está entendendo? Aí fomos fazer. Aí depois, mais tarde, eu fui transferido para o destacamento de intendência para transporte. Então fomos fazer instrução, essa coisa. Quando foi em 29 de junho de 44, o primeiro escalão embarcou para a Itália, que eu fui no primeiro escalão, 5 mil. Mas antes da gente entrar nessa história, eu queria saber o nome desse navio. General Major 115. Em que ponto ele foi bombardeado pelo submarino alemão? Não, isso eu não sei. O nosso navio é um navio menor, e era só 500 pessoas para instrução. Não, digo esse que o senhor falou que foi bombardeado pelo submarino alemão. Esse é brasileiro. Esse navio mas em que localidade, em que ponto do país? Bom, eu não sei bem para lá do Natal, para aquela zona lá. Não sei bem o ponto. Foi para lá. É uma história conhecida, né? Que teve um navio bombardeado. Aí foi aonde que o povo pediu ao governo, o presidente, uma solução. Além disso ainda, antes, eu tinha havido bombardeio lá,
contra navio de passageiros, de carga, essa coisa. E nessa brincadeira, com esse todo, foi 1000 e tantos foi morto com um submarino alemão. Agora, senhor Altair, eu queria entender, se o senhor conseguisse recordar, o que passou na sua cabeça naquela época de ir para uma guerra? Porque até então... Passou nada, aguentar o que viesse pela frente. O senhor era solteiro? O senhor era solteiro? É solteiro, Mas o senhor tinha paz e tal. Como é que foi? O senhor foi assumidouro? Antes o senhor nós embarcarmos para a guerra, nós tivemos que fazer um testamento militar. Porque 90% a gente ia morrer em combate, né? Quem que vai escapar? Faz um testamento, é isso? Faz. Um testamento para quem você vai deixar os seus direitos. Está entendendo? Então, meu pai tinha mais filhos, essa coisa, tinha alguma coisa, mas eu estava com um pouco de dificuldade. Então eu fiz o seguinte, vamos dizer que meu soldo fosse R$60, para você ter uma ideia. 20 vinha para meus pais, 20 depositado no Banco do Brasil e 20 eu recebia lá. Fiz isso. Todo o tempo que o Brasil teve em guerra, meus pais recebiam, que eu tenho os recibos aqui. Vou te mostrar depois. Então quer dizer, aí a gente está falando do testamento, no caso a questão do soldo. E aquele que eu tinha direito vinha para meus pais. Quando eu voltei da guerra, depois eu fui ao Rio, apanhei, fui lá no banco e tirei esse dinheiro. Então o senhor tinha essa opção. Aí começou a minha vida. Eu entendi. Então quer dizer que o senhor tinha essa opção de ou um banco, ou beneficiar alguém, ou então receber em espécie na Itália. Na verdade eu recebia em lira, como é que se dá o nome? Lira de compassão, lira americana. Eu recebia em lira. E aí, então, o senhor fez essa declaração, tem que fazer. E pagava direitinho? O governo pagava direitinho? 100%. A gente podia deixar para quem quisesse, uma criança lá para quem quisesse. O governo, o militar, não se mentia em nada. Agora, a gente tinha que falar o que queria. Estava coisa certa. E a cabecinha do senhor na época, não deu medo, não gela assim os ossos não, quando sabe que vai para a guerra? O que ele vai fazer? Não sou eu, são milhares deles, meu filho. Mas não dá um medo, não? Não, medo não tem, não adianta ter medo. Receio. Você era militar de carreira. Fica, a gente sabe que ver o colega às vezes morto, outras coisas mais, é desagradável, mas o que vamos fazer? O senhor chegou a voltar sumidouro para se despedir da sua família antes de embarcar? Eles foram saber que depois já estava chegando na Itália, quando que eu fui para a guerra. O senhor não quis falar ou a comunicação era difícil? Não, a gente também não podia falar mesmo, né? A gente tinha que manter mais ou menos. É até ruim para a gente falar, né? Porque ia ficar preocupado. Nós já estávamos chegando lá, que importância, fazer o quê? Enfrentar. O governo reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo. O governo brasileiro decide enviar à Itália um corpo expedicionário de 3 divisões. O primeiro escalão da primeira divisão embarca em sigilo no cais do Porto do Rio de Janeiro em julho de 1944. O comando da Força Expedicionária é do general Mascarenhas de Moraes. Com este e mais os 4 escalões que se seguiram, o Brasil enviou à Itália 25.445 expedicionários entre oficiais e soldados. Eu corro para a guerra, Maria. Amor, não fique triste, não. Eu volto, Maria, eu volto. Eu
eu volto pra pedir a sua mão. Maria, deixa a porta aberta, espera que a vitória é certa. Eu for para a guerra, Maria, amor, não fique triste, não. Eu volto, Maria, eu volto pra pedir a sua mão. Maria, deixa a porta aberta, espera que a vitória é certa. Mais tarde vai ser pra nós dois, virão garotinhos depois. Se um dia, Maria, a pátria precisar, nós temos soldados pra dar. Para a guerra, Maria, amor não... Qual foi o dia que o senhor embarcou e o nome do navio? No primeiro navio, 29 de junho de 44. Primeiro janeiro, que é o 115, General Meiji, 115. Um navio americano. Vocês estavam sob o comando norte-americano. E esse navio, além de ser os 25 militares brasileiros, a tripulação era 900 americanos no navio. Então esse navio veio dos Estados Unidos? Veio buscar a gente. Buscou vocês no Rio de Janeiro? Não sei de onde. E aí vocês embarcaram. Nesse caso, o senhor estava na Vila Militar. Desde o momento, ali parece que vinha gente de vários lugares do Brasil para fazer um treinamento, os civis. O senhor lembra desse momento? Não, nosso treinamento era na própria unidade. Não, mesmo. mas eu digo os civis, os que não eram militares, eles iam na Vila Militar fazer algum treinamento? Civis, não, porque todos aqueles que foi chamado, mobilizado, já era militar, né? Quer dizer, embarcaram nesse navio e como é que foi a viagem? Foi ótima, boa. Inclusive o seguinte, o navio que nós fomos nele, nós andamos uns 4 ou 5 dias e surgiu um destroyer e um cruzador. O destroyer foi na esquerda e o cruzador na direita. De vez em quando, ele saía apitando o destroyer, fazia o reconhecimento, monta submarino. Aí andava, tornava a pegar eles. Era assim, até chegar lá na Itália. 2 dias antes ou 3 é que eles desapareceram. Nós já estávamos chegando lá. O senhor tem noção de quanto tempo levou essa viagem? Hein? O senhor tem noção de quanto tempo levou essa viagem de navio? 16 dias. Rápido. Rápido não, moça. Porque o navio vai devagar, o navio grande, e eles mudam de rota também. Não é que a gente nem sabe. Vocês não sabem. Mas 16 dias. Eu pensei até que fosse um pouco mais. Eu acho que até ali marca, se eu não me engano, naquele quadro. E onde o senhor desembarcou? Na Itália? Em Nápoles. Aí conta aí como é que foi esse desembarque. Nós desembarcamos lá, devia ser 1 hora e pouco da tarde. Saímos a pé, fomos lá para um subúrbio, onde tinha o trem subterrâneo. Aí entramos num trem doido lá, andamos bastante tempo, foi lá para fora da cidade, num lugar meio deserto, para ficar mais ou menos acomodado lá sem ter muita relação. Só que depois a gente vinha na cidade, fazia as coisas no navio, apanhar para levar para lá para coisa, nós recebemos caminhão e fazia o serviço, ali uns 15 dias. Qual era a posição do senhor dentro dessa estrutura, dessa logística? Era motorista. O senhor era motorista? Transporte. Então eu fazia a ligação da retaguarda com a frente de combate. Não total. Às vezes de noite eu ia pertinho da linha de frente, no escuro, com o caminhão. Qual era a linha de combate? Qual era a cidade? Não, tem diversas cidades. Todas elas têm ali no mapa, para você ver. Tá certo. Todas elas têm ali. O senhor então fazia essa logística de transporte? A retaguarda, combustível, comida, tudo até perto, mas bem longe de dia. Às vezes de noite, às vezes era obrigado a sair para pegar munição. Então vamos dizer que o front está lá em Murinelli. Então nós íamos aqui até perto lá. Chegava aqui, tinha um policiamento. Daqui para lá nós íamos no escuro, blackout.
Mas a gente só anda com o ajudante, não tem mais. O ajudante está ali do lado, qualquer coisa ele desce, vai olhar se a gente está andando direito na estrada ou não. Tem hora que você nem vê nada, não sabe? Você não pode acender nada, senão você recebe a granada, tá entendendo? É isso. Você vai no escuro e tudo no escuro. Só existe no carro um sinalzinho para você não bater no outro carro. Só isso, mais nada. Agora, quando a gente volta, chega no policiamento, que a gente pode acender a luz, aí parece que a gente entrou no céu, né? Aí é bom. Os meus 21 anos. Se eu pudesse te dar um conselho, seria apenas esse. Viva! Só assim você vai entender que o propósito dá um sentido especial a todas as coisas. Que meta nunca é impossível quando se tem um plano. E que sonhar é bom, mas conquistar é libertador. Consórcio Canopus, 21 anos. A conquista mais importante sempre será a vida. Depois de atravessar o Atlântico minado de explosivos poderosos e submarinos de tocaia, o navio transporte entra com os pracinhas do Brasil na Baía de Nápoles. A tropa desembarca a fim de seguir para o estacionamento de Añaro, próximo de um subúrbio da cidade. Em quase 8 meses de guerra, a 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária luta na terra italiana em 2 frentes. A primeira é do rio Serchio, durante o outono de 44. A segunda ao norte de Pistoia, na Toscana, em plena Cordilheira Apenina. As primeiras ações da Força Expedicionária são a conquista de Massarosa, as ocupações de Larena, Camaiore e Cidade de Barca. De andar e via, passei um carnaval fora do Brasil, tentando, enrolando, empunhando meu fuzil. O mais engraçado de lá era quando o fogo dizia: Tedes que portar e via, tedes que portar e via. Eu pulava e cantava na sua confusão.
quando ouvia o ronco do canhão. Mulheres e crianças gritavam com alegria, bebês que andar e via. Como é que foi o relacionamento entre os soldados brasileiros e as tropas norte-americanas? Muito boa, muito boa. Inclusive, antes de eu entrar em combate, eu tive uma loja, saí com um jipe com um primeiro-tenente americano. Então eu ia para diversos lugares, quinto exército americano, nós ainda não estávamos nem em combate. Eu saí com esse tenente lá. Não houve nenhum conflito, não, Bom, né? tratava a gente muito bem. Eram bem tratados pelo comando norte-americano? Tudo que você pode pensar. Se alguém falar, está errado, porque nós tínhamos tudo. Viu? O que vocês recebiam como é que era fala ração, né? Como é que era os mantimentos que vocês... Tinha um depósito americano, mais ou menos quase igual essa praça. A gente entrava aqui e dava a volta assim em todo lugar apanhando. Então, nós, na minha unidade, que eram 16 caminhões, saía 10, saía 12 caminhão, todo dia para apanhar, cada um apanhava uma coisa. Depois a gente ia lá para perto da linha de combate. Mas o senhor lembra o que vocês comiam? Nós tínhamos tudo, ração, assim. ração, tinha comida, carne, o americano mandava umas caixas assim, carne, assim, tudo congelada pra gente, era assim. Mas Todo assim, dia nós recebíamos. Era enlatado, como é que era? E tinha troço enlatado, tinha tudo, todo jeito. Nós recebíamos todos os dias um maço de cigarro. Agora, você pensa bem, 25 mil brasileiros, cada um recebe um maço de cigarro todo dia. Vê que potência eram os americanos. Pensa bem. Chiclete também? Tudo. Vinha caixa com cigarro, vinha outras coisas. Ração de diversas espécies também, que a gente carregava no caminhão. Depois picava coisa, era assim. E aí, quando o senhor, no caso, o senhor ficou muito nessa logística, né? O senhor não teve uma base em nenhuma cidade, não, né? Tipo assim... Não, eu tive diversas cidadezinhas que ficavam o senhor lá. percorria, mas... No inverno, nós passamos mais, foi em Pistoia. A cidade é onde nós temos cemitério, né? É lá. Pistoia é o nome da cidade. Onde tem onde tem muitos brasileiros enterrados. Tinha bastante, né? Inclusive, quando acabou a guerra, eu estava lá perto já da França e da Alemanha, quando terminou a guerra, eu estava em Alexandria. Na época de vir embora, se eu quisesse ficar lá, eu tinha ficado. Não foi ninguém obrigado a ficar tomando conta do cemitério, não. Ficou um contingente lá. Ficou de beleza lá, não tinha nada para fazer, só de beleza. Mas eu não quis ficar, não. Fui convidado para ficar. Agora, com relação aos mortos, eles eram enterrados na Itália mesmo? Que o nosso? Era o seguinte, quando vinha do front para a retaguarda, ali em Pistoia mesmo, nós pegamos gelo ali, 20 abaixo de zero, né? Vinha num carro lá, então tinha um pelotão que pegava os cadáveres, arrumava, identificava, botava num saco branco grande e enterrava, era assim. É porque em Friburgo existe lá uma história de que o corpo de um deles foi trazido, cremado e colocado no obelisco da cidade. Não sei nada. Isso é impossível, tem né? o cemitério todo direito e tem uma turma do Brasil que toma conta daquilo lá. Não, eu tô perguntando isso ao senhor porque houve eles botaram até uma caixinha assim, falando que... Eu me lembro, chegava a ver a caminhonete com 3, 4, 5, todo morto ali, fui danado, então que eles pegavam, arrumavam tudo direito. Enterravam. Enterravam.
entrevistei o seu Célio Mangia e ele falou que vocês tinham uma folga. Que aí vocês... Quando a pessoa está no front combatendo, tem folga sim. Fica lá de 3, 4 dias quase sem comida de frente de combate, então é substituído por outro ator e vem para a retaguarda, descansar, essa coisa. Tinha até um colega daqui, o Ernesto, que ele até é da artilharia. Muitas vezes eu levei munição para ir lá, às vezes ele estava descansando, eu dava carona a ele para ir para lá, tudo isso. Daí folga, não ficava também não. Às vezes fica mais preso, porque não tem nem condição de você sair de uma trincheira ou um troço qualquer. Porque não era o meu caso, o meu caso era outro. Mas a infantaria é assim, a infantaria é fogo. Né? Agora, o seu Célio falou que, por exemplo, em determinada cidade, quando você tinha essa folga, tinha até casas de prostituição que... Existia, sim. Mas aí, no caso, os soldados só poderiam frequentar aquela casa. Tudo ali era muito direcionado. Não fazia parte dessa parte, não. Felizmente, não. No meu caso... Você é um homem sério, né? Não, mas é sério mesmo, porque não sei. Agora, o pessoal da infantaria é que é mais chegado a todo esse troço. A gente não, que ainda vivia num outro meio, um pouco diferente, né? Não era tanto, né? Seu Célio era um frequentador dessas casas de prostituição na época. Quer dizer, a gente entende... Tem uma revista de um colega meu que era o maior tochador que eles falavam da infantaria. Era ele. Eu tenho essa raiz da revista, não sei se daqui ou não. O senhor está aí, eu estou falando isso só para mostrar que a guerra também tem os seus momentos. Não, exatamente, tem razão. No dia a dia você tenta reproduzir uma situação normal. Eu digo assim, eu acho que isso tem até um lado psicológico, que assim, de comando, tipo assim, você tentar reproduzir, você não ficar o tempo todo com essa tensão da guerra não era tanto nessa, e tentar não. reproduzir. Assim. O seu Célio teve até uma namorada italiana. Namorada, também arranjava vez namorada, tudo bem. Então conta aí pra gente. Mas quando já tinha acabado a guerra... Não acabamos a guerra ainda não. Eu queria saber se você teve alguma namorada italiana. Não, eu tive, tem até retrato dela. Então você vai mostrar depois pra gente. Mas os pais, já foi depois da guerra, eu já estava lá, mas já de beleza, lá em Alexandria. Namorava de colega meu também que tinha namorada, essa coisa, mas os pais estão sempre de olho também, sabe? A mãe, pai, gente boa, família boa, não era gente... Como é que vocês conseguiam, no meio desse conflito, namorar recatadamente, frequentar a casa da moça? Como é que era isso? Não, nesse lugar lá eu ia, porque era pertinho onde eu estava, acampado, num prédiozinho. Gostou dela? Você se apaixonou por ela? Eu gostava, assim, entendo. Mas não tinha jeito, tinha que deixar. Só se eu ficasse lá tomando conta do cemitério, eu até podia casar, no caso, né? Se quisesse. Mas e muitos casaram lá. Casaram, tinha filho e tudo. Alguns, mas ficaram por lá? Não me lembra mais, porque essa parte, não sei. Mas, por exemplo... não sei se ficou ou não. Tinha que voltar, pelo menos. Agora, essa parte da algum dessa pessoa que toma conta lá, que eu não sei o número... lá no cemitério, deve ter alguns deles lá, ou muitos que até casaram lá mesmo, ficou para lá. Né? Então, por exemplo... Outros trouxeram a família para o Rio, para o Brasil, também aconteceu. Eu sei por saber, mas não que eu tivesse assim, contato, sabe? Então teve esses casos assim de você se relacionar e acabar formando uma família, ficar por lá. Exatamente. Mas sempre vinha, às vezes o Brasil trazia, não tinha esse negócio não, vinha. Depois, eu sei que aconteceu, eu não vi. Tem essas histórias. Minha missão é completamente diferente. Infantaria que é o pior, que a infantaria é o seguinte,
Infantaria é tropa de ocupação. Eles estão aqui na frente, o combate está em Murinelli. Eles estão lá perto, Barão de Aquino, essa coisa mais ou menos. Na medida que a artilharia, a aviação bombardeia, que os inimigos recuam, então a infantaria recebe ordens para avançar. Mas nesse avanço, tem terreno minado, tem tudo de ruim para você enfrentar. Até o próprio inimigo mesmo, às vezes está lá alucinado também, moitado lá, é o maior perigo. Então você tem que, é uma infantaria que tem que ter muito cuidado. E que morre mais a gente da infantaria. Está entendendo? Que houve morte lá, uns 400 e poucos, se eu não me engano. Brasileiros. E acidente também. Um colega meu mesmo morreu de acidente de carro. Aqui, qual é essa relação dos brasileiros lutando junto com os norte-americanos? Os brasileiros não foram um pouquinho bucha de canhão dos americanos, não? Tem conversa fiada, conversa fiada. Não é nada disso, não. Tem gente que fala besteira. Bucha, só para alguém que não gosta do americano, aí fala besteira, né? Não foi isso não, até né? Que é descendente, até de alemão. Eu tinha um colega que era descendente de alemão, falava alemão 100%. Eu tenho até o retrato dele, te mostro. Ele morreu há pouco tempo. Chama Oswaldo Eberhard, o nome dele. É aquela zona lá de Rio Grande, de Santa Catarina. Ela tinha muita família, assim. Tinha gente na minha unidade, companhia escola de engenharia, rapaz lá, que não sabia nem falar português. Depois fui estudar, porque eu só falava em alemão. Era brasileiro, né? Então não houve esse caso do brasileiro ser bucha de canhão de americano, não? Não, conversa fiada. Inclusive, no combate no Monte Monte Castelo, em dezembro de 44, na neve, foi obrigado a parar o combate. Por quê? Porque o 5º Exército achou que não podia continuar. Era tentar subir e morrer. Aí, então, nós que ia para lá para levar mantimento lá para perto, bem longe, né? Você encontrava as ambulâncias vinham carregadas de gente morta, gente quebrada, né? É uma coisa horrível. O americano mandou, que nós éramos subordinados ao 5º Exército americano. Então mandou parar o combate, né? Só manter posição. Aí começamos, já no 45, é que começamos novamente o combate. Foi aonde que nós acabamos tomando Monte Castelo, montei essa coisa. Ó, não é brincadeira não, morreu muita gente, 400 e tanto em combate. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias
Plano SAF está em sua vida a todo momento. O Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Com relação, eu estou dialogando um pouquinho pela entrevista que eu fiz com o seu Célio Mangia, uma coisa que chamou a atenção em relação a ele foi que os americanos tinham um batalhão só de homens negros. Como é? Batalhão só com homens negros. Ah, não sei, não. Fazia essa separação de brancos e negros. Isso não, chamou a atenção dele. Os negros trabalham lá com a gente também, preto, americano. Não, sim, mas na hora que vocês dividem em batalhão. Não sei, mas isso aí eu não tenho noção nenhuma. Eles viviam lá, eu conheci lá, trabalhando lá, coisa. Nos depósitos americanos lá, quanto tinha também, tinha todo jeito lá. Tem umas histórias também que eu não sei. Agora, as italianas que admiravam muito eram os dentes dos pretos nossos, sabe? Achava aquele engraçado. Preto com dentinho clarinho, né? É porque eles nunca tinham visto pessoas negras, né? Não, exatamente. Aí chamou atenção, né? Chama atenção mesmo. Era um gozo. Eu tinha muito colega que era preto, trabalhando vindo comigo. Uma coisa que parece ter impressionado, seu Altair, os norte-americanos, é a interação dos soldados brasileiros brancos com negros. Porque eles haviam assim, uma seleção, em Brasil não. Pois é, isso que eu falei com o senhor antes. Isso aí é normal, não? Que os norte-americanos faziam uma separação. Mas do norte funcionava na mesma situação, a mesma coisa. Não, mas no Brasil. Mesma coisa, não tinha esse negócio. Não. Mas eles se impressionaram. Eles podem, teve alguns lá que não conhecia, achar que, né? Que já o americano, hoje não é tanto, né? Mas na época passada era mais, né? A separação era grande, né? De preto e branco, né? Então, seu Altair, voltando àquilo que eu falei que o seu Célio Mangia comentou, havia uma certa divisão entre os soldados norte-americanos, entre brancos e negros, né? Entre eles podia haver, né? Tá. Isso aí, mas nós não, Brasil não tinha nada a ver com o troço, era Brasil. E aí é respeitado, não pensa que americano ia implicar nada disso. Nada. E eles se surpreenderam como é que isso aí os brasileiros brancos se interagiam com os negros, né? Não tinha perigo, não. A partir de novembro de 1944, a primeira divisão, deslocando-se para a frente Apenina, fica responsável por uma área que às vezes se estende por 20 quilômetros. As ordens são taxativas. Para que Polônia seja conquistada, cabe à primeira divisão de infantaria remover do caminho das forças aliadas um obstáculo resistente: Monte Castelo. Mais experiente, a divisão brasileira vai enfileirando triunfos decisivos à Guerra dos Aliados.
Monte Castelo, La Serra, Soprasso, Castelnuovo, Montesi, Colecchio. Depois de Cerreto e Paravento, com a rendição de uma divisão de infantaria nazista em Fornovo e Colecchio, os brasileiros conseguem aprisionar mais de 20 mil soldados nazistas. Aí nós recebemos uma ordem para ter cuidado, porque havia um tiroteio do próprio italiano contra italiano. Então a gente tinha que ter muito cuidado, podia sobrar para a gente também. Os fascistas contra os partisanos. Os partisanos eram o lado nosso, o lado do Brasil e do americano. E os fascistas eram o lado dos alemães. Então, os partisanos tinham raiva daqueles caretas, tirados da prisão ou coisa que vale, fuzilavam, matavam, metralhadora comia. Era um perigo danado no começo. Depois o negócio cegou. Mas no princípio, né, fogo. Então nós tínhamos aviso, cuidado, né? Podia sobrar bala para a gente também. O senhor se lembra de alguma particularidade, assim, durante a guerra, alguma coisa assim, aquela lembrança ruim ou aquela lembrança boa? Um fato que marca durante esse período? Porque vocês têm uma rotina mesmo de luta, né? Mas o senhor lembra, assim, de algum fato que chocou, algum companheiro que faleceu? Tem, inclusive um colega meu mesmo que praticamente eu vi ele morrer num acidente, né? Você vê como é que é o caso. Nós já tínhamos entrado em combate. Em 4 caminhões nós tínhamos que fazer um negócio para trás. Já tinha andado já mais uma hora ou mais. O Ivo, ele vinha atrás do meu carro. Viu o rapaz, viu o Grande Hotel, que era o Criolim, vinha em segundo lugar, vinha o outro na frente. Eu sei que o Ivo passou por mim, passou para os outros, pegou a frente. Não andou 3 quilômetros, viu um comboio americano de engenharia, eu não sei o que houve, porque não deu para mim ver, né? Pegou o caminhão dele e jogou fora da estrada, o caminhão grandão, sabe? Aí não teve jeito, bateu lá com o caminhão e tudo, morreu, muito bem. Aí o Grande Otelo, que ia atrás dele um pouco, esse caminhão de transporte, atingiu um pouco o caminhão do Grande Otelo, que ele era pretinho, igualzinho aquele artista, não sabe? Mas esse ficou avariado, não. Aí o que acontece? O Francisco, está nesse retrato aqui, que ia, no meu lado, é que pegou o Ivo morto, voltou para o acampamento. E eu segui, o único caminhão que seguiu para o serviço foi eu. Aí passei a noite lá, no outro dia que eu voltei para ir embora. Eu já estava até enterrado, pensa bem. Isso aí é... Memórias ruins, né, de companheiro. Não teve jeito. Aproxima-se a hora da luta. Primeiro tiro dado pelos soldados do Brasil ecoa pelo espaço. E a nossa tropa entrava em luta, recebendo seu batismo de fogo na linha de Massa Rosa. Tendo estabelecido contato com o inimigo, nossa artilharia martela suas posições. E a luta se intensifica. As primeiras patrulhas brasileiras saem para explorar o terreno e observar o inimigo e seus movimentos. Nossa artilharia continua bombardeando sem tréguas a área dos nazistas. O senhor sofreu algum acidente durante esse período todo? Houve sim, já no fim da guerra. Foi já estava, 16 dias depois, o meu caminhão estava na manutenção, porque o americano exigia que os carros, todos, chegava a época de manutenção, tinha que fazer. Porque não estava a pé, chegava da sucata, não tinha importância. Agora, a manutenção era rigorosa, exigia. E nossos carros tinha tudo para fazer. Aí eu saio com um colega meu, que não está aqui nesse retrato, eu,
Foi eu e esse aqui, quer ver? Eu e esse aqui, que era meu colega até de barraca. Esse aqui era companheiro dele também. Fomos no caminhão junto com ele, para ele levar uma gasolina. Estava com 220 camburão de gasolina em cima. Estava chovendo um pouco no asfalto. Aí vamos, quando uma meia curva assim, nós vimos um carro italiano assim do lado, passando, e ele devia estar uns 90 km por hora, que era a milha. Eu vi que o negócio não estava bom, mas ele entra, derrapa, cai numa vala grande assim, estava cheia d'água. A nossa sorte foi essa. Na medida que caiu lá, que o caminhão pegou, saiu fumaça em cima do motor, a água cobriu. E eu fiquei preso com a mão atrás do suporte da carabina, que o Francisco estava do lado, eu estava no meio. Aí eu gritei, arranja um troço para tirar aqui que eu não posso sair, que eu tentei puxar a mão, largar lá e sair fora. Mas não teve jeito não. Eu fiquei preso. Aí ele arranjou não sei o que lá, enfiou uma alavanca, um troço, e aí eu tirei a mão e saí fora. Mas já não tinha mais perigo, que a água apagou, não veio o fogo. E a gasolina por cima entornando. 220 camburões de gasolina. Muito bem. Aí fui embora para o acampamento. Daí 16 dias termina a guerra. Ela estava com a mão machucada. Não é mole não. Isso aí foi duro. Quanto tempo? O senhor ficou até o final da guerra? Como é que foi? Até terminar. Depois que terminou a guerra, eu fiquei lá quase 3 meses, aguardando o embarque para vir embora. O senhor ficou 3 meses? Mais ou menos. Mais ou menos. E como é que foi, assim... o senhor pegou, então... a guerra terminou em 45? Foi 9 de maio de 45. O senhor estava na Itália ainda? Estava até lá. Como é que foi o recebimento do fim da guerra, a notícia? Foi o maior prazer da vida, né? Foi até de noite, às 9 horas da noite, nós tivemos uma notícia. Aquilo foi o seguinte, pegar a arma e dar tiro para cima. Festa, né? Festa. Dá um alívio, não dá? Dá um alívio? Dá, nossa mãe. A 2 de maio de 1945, cessar fogo. Era a derrota de Hitler e Mussolini. Rio de Janeiro, Brasil. Estudantes e homens da rua confraternizados improvisavam mítins e passeatas. Até que pouco depois das 3 horas da tarde, chegou finalmente, de fonte oficial, entre delirantes manifestações, a notícia que Londres enviava ao mundo. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. A
A vida passa na nossa frente, vamos todos juntos criar um jeito bom de se aprender. A alegria da criança, quem espera vai ter de alcançar um futuro mais feliz. Escola Jardim, oh, sim. CNSD Escola Jardim, matrículas abertas. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Questão da comunicação. Vocês escreviam carta para os familiares, recebiam notícias? Tudo bem, mas toda correspondência é censurada, né? Não tem jeito. Né? Ou de lá daqui para lá, de lá para cá. Você chegou a escrever alguma carta para sua família? Eu escrevi, sim. Escreveu e eles receberam? Já receberam, tudo bem. E o senhor recebeu alguma comunicação da sua família? Recebi. Então vocês tinham essa não eram privados, não eram totalmente isolados, né? Agora, uma coisa que o senhor Célio Mangia comentou, mas no caso ele era um civil, o senhor já é um militar de carreira, mas vocês nunca sabem o que vai acontecer no dia seguinte na guerra, né? Não sabe nada, minha filha. Sabia o quê? Eu digo assim, para onde vai, o movimento... Não, isso aqui a gente sabe, mais ou menos. A gente, por exemplo, nós tínhamos uma missão mais certa, que era apanhar mantimento, combustível e levar mais para perto do front. Isso aí era certo. Quase todo dia a gente saía. O senhor tinha um trabalho de logística, mas eu digo assim, em termos de estratégia... Porque a minha unidade tinha acho que 4 ou 5 escalões de 16 cada um. Então, eu tinha o escalão meu, era 16 caminhões.
Altair, tem um episódio aqui dos prisioneiros alemães durante a guerra. Como é que foi o tratamento desses prisioneiros? Com o Brasil? Isso. Não, nós tínhamos até prisioneiro que trabalhava nos depósitos brasileiros. Aliás, americano, não do brasileiro, não. E nós tínhamos até relação, tem até fotografia. Aqui, ó. Tirei com ele lá. Esse já quase no fim da guerra, depois da guerra, aqui, ó. Aqui, um aqui, outro aqui. São alemães, fica de bermuda. Tem polícia americana vigiando, eles trabalham, de noite é recolhido, né? Não vai ficar dando sopa, né? Mas um bom, conversa com a gente e tudo. Né? Quer dizer que não, essas coisas de... quer dizer, a guerra é um conflito que todo mundo compra essa ideia, né? Apesar de a gente, assim, o espírito do soldado no seu de belicínio. No Natal, há uma trégua de 1 hora. Essa trégua, nós estávamos em Pistoia, tem uma igrejinha assim, mais afastada, e mas os colegas lá. O coronel, que era o... Como é que é o nome dele, gente? Castelo Branco, estava lá na igreja também, tinha mais outros lá também, assim. 1 hora de trégua, para o combate. Terminou, aí já viu, fogo come, né? Vocês chegaram a pegar o Natal, né? A parte disso, meu caso era outro, né? Estava sujeito, terreno minado, bomba também, aviação, tudo eu estava sujeito. Qualquer um estava sujeito. Um dia nós estávamos Monte Castelo não tinha caído. Não. Estava de noite, continuou passou um avião, metralhou do outro lado. Aí nós pagamos tudo que tinha, não tinha nada, eu podia estar fumando, coisa que vale. Mas tinha um canhão antiaéreo, acenderam e procuraram o raio, mas ele sumiu, não pegou não. Quer dizer então que o tratamento dado aos prisioneiros alemães... Previsto, terreno minado. Quando nós íamos mudar de acampamento, às vezes, mais para frente, que não houve tempo ainda de um aparelho de engenharia localizar para descobrir as minas, a gente andava com um caminhão no terreno para lá e para cá para ver se tinha alguma mina. Os alemães tinham um tipo de um prato assim, uma mina assim, ficava na superfície da terra. Agora a gente com o caminhão não tinha perigo, podia explodir, não acontecia nada. Nem com o caminhão, nem com a gente. Podia até furar um pneu, um estilhaço. Porque na medida que explode, o estilhaço faz isso, sabe? Para todo lado. Então a gente não tinha nem, eu fazia aquilo com todo prazer, nem ligava para aquilo, eu e outros colegas. Agora, voltando a essa questão dos prisioneiros alemães, no caso, então, tiveram um tratamento humano, né? Não tem dúvida. Botavam eles para trabalhar durante o dia. Os americanos botavam para trabalhar nos depósitos, ajudavam, era melhor para eles e dava serviço, né? O senhor sabe dizer qual foi o destino desses prisioneiros depois da guerra? Não. Quando houve que eles se entregaram, eram 20 mil alemães que entregaram o Brasil, o comando. Eu passei no meio daquela tropa todinha com o caminhão. Não tinha mais nada, eles não tinham mais nada, não tinha munição, não tinha armamento, não tinha mais nada. Estava aguardando ir embora para a terra deles. Como é que eles ficaram confinados num espaço? Não, eu passei lá no meio, na estrada, no meio deles. Nem sei que eu não parei para nada, né? Estava fazendo o meu. Mas o senhor lembra, tem essa memória. Não tinha perigo, ninguém mexe com nada, né? Eles deviam estar doidos de ir embora para acabar a guerra, para a pátria deles, na certa, né? Isso. Todo mundo, né? Ambas as partes. Seu Altair, a chegada do navio aqui no Rio de Janeiro, teve recepção, festa? Uma coisa tremenda, minha filha. O povo foi lá. Nós saímos na avenida, acho que era coluna por 2 ou por 3, não andamos muito, era um atrás do outro e com cuidado, que o povo desceu
do edifício, tudo no meio da gente. Foi emocionante, né? Pode se emocionar, seu Altair, é para se emocionar mesmo. Lembra desse dia, né? É. Seu Altair, olha só. Você conhece aqui? Peraí. Esse aqui? Exatamente. Acertei? Acertou? Esse aqui eu vou mostrar aqui na câmera, depois vai mostrar com detalhe, eu consegui acertar. Mas, ó, também eu vou dar vou confessar um negócio. Eu vi uma foto do senhor ali que está parecida, por isso que eu fui nesse. Ah, você viu lá, né? Aqui atrás do senhor. Eu tive uma cola antes. Meu pelotão era um 16. Eu tenho aí todo o nome do caminhão, tem tudo direitinho. É o primeiro caminhão do pelotão, é o meu. Seu Altair, o senhor é nascido em Sumidouro. Sim. O senhor sabe dizer quantos homens de Sumidouro foram convocados para a guerra? Nós fomos 5, que eu sei. 5? Um morreu em combate. Ah, é? E os outros 3 já morreram, todos eles. Sim, então foram 5. Lá vocês tiveram... Eu sei, foram 5. O senhor lembra de gente de Friburgo? De Friburgo? Não, eu tive lá um rapaz que eu conheci, ele que é pessoal aqui do Carmo, e é parente, ele é irmão, ele é irmão ou tio da mulher do Zé Antônio. Zé Antônio você não conhece não? Não. Tem aquele ferro velho ali de carro. A mulher dele é parente desse rapaz, mas já morreu também. Então quer dizer que... Você vê, pensa bem, Friburgo foi 60 e tantos. Acho que existe 2 ou 3 vivos. Durma com um barulho desse. Até quando para a produção desse programa tem 2. 2 vivos. Esse último teve comigo agora lá. Célio Mangia. Seu Altair, e quando o senhor chegou em Sumidouro, o senhor foi recebido como um herói aqui pela população? As garotas? Não, mais ou menos. As meninas? Inclusive, quando eu saltei aqui o trem, que eu vim do Rio no trem, mas ninguém nem sabia que eu vinha aquele dia, não. Aí teve pessoa que me viu, conheceu, aí fez o alarme. Tinha uma mãe que morava ali, foi bater lá em casa a pé, falar lá em casa que eu tinha chegado. Depois eu fui, nem sei se fui de carro, se desci no trem e saltei lá, pedi o maquinista, ele fez uma parada lá embaixo, perto de onde eu morava ali. Aí estava fazendo Pamparrão. Mas, no caso, a prefeitura, houve alguma homenagem aos... Não. Na época até quem era o prefeito faleceu, era um oficial, um tenente da polícia militar, que era, aliás, pessoa boa, não sabe? Quer dizer, desses 5, só um faleceu. Né? Porque aqui veio, nós viemos 4 para cá, porque morreu um em combate, né? José Eugênio Vieira. O senhor da casa do Alex ali tem a placa dele, porque mais tarde o prefeito, foi até o Pedro Gomes, recebe na prefeitura um ultimato para botar o nome de um ex-combatente numa estrada, numa praça, numa rua, tem que fazer. Então, quando ele recebeu aqui, aí fez por cima da rua que tem lá, tem a placa lá, José Eugênio Vieira. E o senhor conhece aquele obelisco que tem em Friburgo, em homenagem aos ex-combatentes? Fica onde, você sabe? Ali em frente ao tiro de guerra. Ah, sei, conheço. O senhor já viu? Já, conheço ali. Inclusive, eu fiz uma pergunta ao senhor se havia essa possibilidade de trazer um corpo de um soldado, porque há uma história ali de que o único soldado friburguense que faleceu, foi cremado e trouxeram as cinzas dele, um só, Bom, e botaram porque ali tem tipo uma gaveta. Buscar tudo para o Rio de Janeiro agora.
Não Mas sei. eu sei, mas ali tem tipo uma gavetinha. Então há uma história de que trouxeram o corpo dele cremado e colocaram naquela gaveta. Não tenho ideia disso, não. Eu acho isso pouco provável. Eu também acho. Naquele tumulto da guerra é difícil nunca vi fazer você isso, falar ter isso, essa não. atenção. Primeira vez que eu estou vendo falar. Até porque a cremação naquela Agora, época... apanharam lá no cemitério, não sei como, trouxe, está lá. Ah, sim. Tem lá o direitinho, nome, tudo direitinho. Aqui em Sumidouro tem algum monumento de memória dos ex-combatentes da cidade? Não. Não tem nada.